Olá, professores, sejam bem-vindos para mais uma TPC da Diretoria de Ensino, semana de 21 de novembro a 25 de novembro. Essa pauta foi elaborada por mim, Veridiana, e pelo PEC José Haddad. Nós vamos trabalhar nessa pauta com vocês uma sensibilização, que é um texto que dá para trabalhar na aula de matemática para motivar os estudantes. Nós vamos falar do cronograma integrado e das habilidades essenciais para serem trabalhadas nessa semana, tá? No ensino fundamental, a gente acompanhando o cronograma integrado, nós estamos na situação de aprendizagem 6 e no ensino fundamental e a situação de aprendizagem 5 do ensino médio, no caderno Aprender Sempre. Nós vamos deixar algumas atividades, né, sobre a consciência negra, que a gente pode abordar na aula de matemática. E nós vamos falar um pouquinho sobre a história das ideias pedagógicas no Brasil. A avaliação da TPC, nós vamos deixar o link na pauta, tá, da TPC no Drive. E aí a gente pede para que vocês respondam essa avaliação. Se vocês quiserem deixar sugestões de informações da escola, a gente pode atender, tá ok? Então vamos lá. A sensibilização que eu trouxe é esse texto que eu achei bem interessante, tá? Que fala assim: negócio da China. Um próspero e milionário negociante estava muito feliz por ter fechado o negócio com um desconhecido na rua. Também não era para menos. Vejam que negócio. O desconhecido lhe propôs o seguinte: cada dia, durante um mês, eu lhe darei 100 mil reais e você, em troca, me dará no primeiro dia R$1. No segundo dia, após eu lhe dar o segundo 100 mil reais, você me dará R$2. No terceiro dia, após eu lhe dar os terceiros 100 mil reais, você me dará R$4. Após os quartos 100 mil reais, você me dará R$8. Após os quintos 16, assim sucessivamente durante todo o mês. Cada dia você me pagará o dobro do que pagou no dia anterior. Até o final do mês. O negociante aceitou na hora. Também centenas de milhares de reais em troca de alguns trocados. Então eu deixo para que vocês reflitam se o negociante ele fez bem em aceitar tal negócio, né? Quando a gente vai fazendo os cálculos, a gente observa que o negócio não foi tão bom assim como ele esperava, né? E aí eu vou deixar para que vocês possam, né, na sala de aula, fazer essa discussão com os estudantes, que eu achei bem interessante. Então, eu trouxe o cronograma integrado, né, para que a gente possa retomar quais situações de aprendizagem o CMSP recomenda que a gente esteja trabalhando nessa semana. Então, aqui, ó, no ensino fundamental, né, nós estamos aqui, olha, na semana de 21 de novembro a 25 de novembro, tá? A formação no Centro de Mídias, ela tá trabalhando a sequência 7, volume 2, parte 2, e a recomendação é que a gente esteja trabalhando a sequência de atividade 6 com os estudantes, volume 2. E nós estamos também ainda na semana de aplicação da AP, tá? É a última semana para que a gente possa aplicar a AP, tá ok? Então, aqui recomenda também que aqui aparece a semana de estudos intensivos, aqui de 28 a 2 de dezembro, né? A formação no Centro de Mídias para essa semana de estudos intensivos começa a semana que vem, e aí nós estaremos desenvolvendo com os estudantes a sequência 7,
tá? Então, de 5 a 9 de dezembro, nós temos também formação no Centro de Mídias sobre a Semana de Estudos Intensivos, parte 2, e finalizando a sequência 7. Depois de 12 de dezembro a 23 de dezembro, vai ser a aplicação da Semana de Estudos Intensivos com os estudantes, e nós teremos no CMSP uma formação interdisciplinar de apoio à prática pedagógica de língua portuguesa e matemática, e nós teremos 2 semanas de formação, parte 1 e parte 2. Aí eu trouxe aqui quais habilidades, né, nós estaremos desenvolvendo com os estudantes durante essa semana, tá? Então, com o 6º ano, é a habilidade EF05 MA09, unidade temática números, e o objeto do conhecimento é problemas de contagem, combinando elementos de uma coleção com todos os elementos de outra coleção. E a habilidade EF06MA30, né? Unidade temática, probabilidade estatística, e o objeto do conhecimento é cálculo de probabilidade, com uma razão entre número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis em um espaço amostral equiprovável, cálculo da probabilidade por meio de muitas repetições de um experimento, frequências de ocorrências e probabilidades frequentista. A organização da turmas que o Aprender Sempre traz é que a gente organize os estudantes individualmente com as carteiras em formato de U, né, ou em duplas produtivas, para que favoreça a aprendizagem entre os pares. Aqui a gente tem os temas das aulas, né, da primeira até a 8ª aula, no 6º ano, tá? Que traz aqui, ó, resolvendo e elaborando problemas simples de contagem, resolvendo e elaborando problemas por meio de diagramas de árvore, por tabelas, probabilidade e evento aleatório, probabilidades e experimentos sucessivos. Já no 7º ano, ele traz também a habilidade de probabilidade, né? O objeto do conhecimento é o cálculo de probabilidade como razão entre o número de resultados favoráveis. É uma habilidade do 6º ano, F06MA30. E a unidade temática também é uma habilidade do 7º ano, que trata também de experimentos aleatórios e espaço amostral. Os temas das aulas são calcular as chances de um evento, né, fazer experimentos, calcular probabilidades. A organização das turmas, ele também pede, né, orienta, sugere que a gente organize os estudantes em duplas ou trios, né, para promover trocas significativas e uma maior participação entre eles. No 8º ano, o tema, né, a unidade temática é álgebra, tá? São 2 habilidades, uma do 7º ano e uma do 8º ano. A do 7º ano é EF06MA18, é uma habilidade que trata sobre equações polinomiais do 1º grau. E a segunda habilidade, que é EF08MA07, trata de associar uma equação linear do 1º grau com 2 incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Qual a organização da turma? Organizar as carteiras em formato de U ou em círculo, tá? Os temas das aulas são a utilização da linguagem algébrica nas equações do 1º grau, equações polinomiais do 1º grau, equações do 1º grau com 2 incógnitas no plano cartesiano e equações lineares do 1º grau também no plano cartesiano. No 9º ano, a recomendação é a unidade temática geometria, tá? São 2 habilidades do 9º ano, EF09MA24 e EF09MA12. A primeira, né, é retas paralelas cortadas por transversais, e a segunda trata sobre semelhança de triângulos, tá? A organização das turmas
é para organizar as turmas em duplas produtivas ou individualmente com as carteiras dispostas em formato de U, tá? Os temas das aulas são razões entre segmentos, determinar os valores desconhecidos utilizando o teorema de Tales, reconhecer as condições necessárias para que dois triângulos sejam semelhantes e determinar as medidas desconhecidas, né, de um triângulo, utilizando a semelhança de triângulos. No ensino médio, né, a recomendação do cronograma integrado, né, para essa semana de 21 de novembro a 25 de novembro, é que seja trabalhado com os estudantes a sequência de atividades 5 do volume 2 do Caderno Aprender Sempre. Também estamos na última semana de aplicação da AP, tá? E a formação no Centro de Mídias, ela vai trabalhar a sequência de atividade 6, volume 2, parte 2, né? E a partir da semana que vem, nós teremos uma formação aí para a semana de estudos intensivos, que começa em 28 de novembro até 9 de dezembro, e nós estaremos trabalhando com os estudantes a sequência 6. Depois dessa formação da semana de estudos intensivos, né, nós vamos aplicar ela com os estudantes de 12 de dezembro a 23 de dezembro, e o Centro de Mídias estará oferecendo uma formação interdisciplinar de apoio à prática pedagógica de língua portuguesa e matemática. Então, agora eu vou trazer para vocês quais são, né, os temas que nós estaremos trabalhando com os estudantes no Caderno Aprender Sempre. Então, aqui na primeira série do ensino médio, a unidade temática é Geometria e são duas habilidades do 9º ano. A EF09MA13, que trata sobre as relações métricas no triângulo retângulo e a utilização do Teorema de Pitágoras, e a EF09 09MA14, utilizando as relações métricas no triângulo retângulo, também utilizando o Teorema de Pitágoras. Os temas das aulas são o triângulo retângulo e seus elementos, as relações métricas no triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras e a aplicação do Teorema de Pitágoras na resolução de situações problema. Ele pede a organização das turmas para que eles sentem dispostos em formatos de U, né? E também pode ser também organizados em duplas produtivas. Na segunda série do ensino médio, a unidade temática é probabilidade e estatística. A habilidade é EF08MA22, que trata sobre o princípio multiplicativo da contagem, soma das probabilidades de todos os elementos de um espaço amostral. E o tema das aulas é para utilizar o princípio multiplicativo, a soma de probabilidades do espaço amostral, e ele pede para que a gente organize as turmas em duplas produtivas. Na terceira série do ensino médio, a unidade temática é relações, né? E ele não traz, né, o código de uma habilidade específica. Ele traz uma habilidade que é conhecer as principais características das funções trigonométricas básicas, seno, cosseno e tangente. E também a construção dos gráficos, né? E a aplicação em diversos contextos. Então, o objeto do conhecimento são as funções trigonométricas. Aqui eu trouxe o tema das aulas, né, que é a função seno, a função cosseno e a resolução de problemas sobre a função seno e cosseno e a função tangente. A organização das turmas, ele recomenda que eles estejam em formatos de U, né, ou em círculo. Então, por que eu trouxe esses temas, né? Para que a gente tenha conhecimento que as APs, elas
recomendam que a gente trabalhe as habilidades essenciais, né, que são os objetos do conhecimento que são cobrados na APE, né, e no SARESP. E agora eu trouxe como tema da transversalidade do currículo paulista a educação antirracista, né, que nós estamos aqui no mês de novembro, né, dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, e algumas sugestões de como a gente pode trabalhar na aula de matemática. Então, quais são os objetivos? Promover vivências e reflexões para o desenvolvimento das ações formativas antirracistas a partir dos princípios e fundamentos pedagógicos do currículo paulista. E aí eu trouxe um vídeo curtinho que a gente pode debater com os estudantes, né, esse tema dentro da matemática. O mundialmente famoso Teorema de Pitágoras está presente em um papiro africano de 1650 a.C., chamado Papiro Jaimés, conhecido pelos imperialistas como Papiro de Índia, o escocês que se apropriou do papiro no século XIX. O grego Pitágoras viveu mais de 20 anos no continente africano. Ele nasceu no século V a.C., mais de 1000 anos depois da existência do papiro. Por isso, pesquisadores e pesquisadoras da etnomatemática renomearam o teorema para Teorema do Triângulo Retângulo. Aqui na Escolinha Maria Filipa, as crianças reproduzem o papiro jaimés no estudo das formas geométricas. Vamos espalhar essa história? Então, pessoal, a gente vê aí, né, que o Teorema de Pitágoras, né, aonde ele surgiu, que a gente pode trabalhar com nossos estudantes em várias séries, né, eu trouxe para vocês os temas que são recomendados do Caderno Aprender Sempre para essa semana, e o Teorema de Pitágoras é um deles, as relações métricas no triângulo, então a gente pode utilizar esse vídeo. Eu vou deixar o link na pauta, tá bom? E se vocês tiverem interesse de utilizar com os estudantes, eu deixo aí a sugestão para vocês, tá? Então, eu trouxe alguns dados que a gente pode também discutir com os estudantes na sala de aula, né? Então, aqui tem esse gráfico sobre a distribuição das bolsas do CNPq em todas as modalidades no país, segundo a cor, a raça. Esse gráfico é de janeiro de 2015, né? E aí a gente tem a porcentagem de pessoas da cor amarela, branca, indígena, parda, preta, pessoas que não desejam declarar a cor e o número de pessoas que não quis informar, né? As bolsas no país totalizam 91.103 bolsas, né, nesse período, e a gente observa que a grande quantidade de pessoas que são beneficiadas são pessoas da cor branca, tá? Então, são dados que a gente pode discutir com os nossos estudantes para que a gente possa trabalhar com eles e mudar, né, tentar trabalhar um pouquinho e mudar a realidade do nosso país. Aqui outro gráfico, né, sobre a distribuição das bolsas no exterior.
em todas as modalidades, segundo a cor e a raça, né? E aí a gente observa, né, a maior quantidade, né, que 64,8% de pessoas também da cor branca, né? Então, os negros, eles representam metade da nossa população e isso não acontece, né, dentro da distribuição de programas sociais. Aí, as habilidades que eu trouxe que a gente pode trabalhar com os estudantes, né, na área da matemática, é essa habilidade do ensino médio, né, habilidade EM13, MATES 10104, que é uma habilidade da 13ª série aí, que é interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros, investigando os processos de cálculo desses números para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. E outra habilidade do fundamental, do ensino fundamental do 9º ano, MA08, resolver e elaborar situações-problema que envolvem relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxas de variação em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas, tá? Então, elas aparecem, né, na AP, né, que a gente pode utilizar, né, para fazer essas discussões com os nossos estudantes. Então, tem uma questão aqui da 3ª série do ensino médio e uma do 7º ano, né? Essa da 3ª série do ensino médio, ela traz um gráfico do Ministério da Saúde sobre o número de infectados pelo vírus HIV, causador da AIDS, né, doença sem cura, transmitida, entre outros, por pessoa com relações sexuais desprotegidas. Então, aqui a gente tem um gráfico para utilizar, né? E aí a gente pode utilizar ele com os estudantes. E o outro, do 7º ano, traz um gráfico também, que é um site na internet que responde dúvidas sobre matemática, divulgou apenas em certo período o resultado de temas mais perguntados, né, conforme a figura, sobre a porcentagem dos seguidores, sobre os seguidores que mostram a quantidade de pessoas que utilizam a internet. Tá? Então, eu deixo esses dois temas, essas duas atividades como sugestão para trabalhar nessa semana, tá? Eu encerro aqui a minha participação, né, e peço novamente que vocês respondam a avaliação, né, na pauta que eu vou disponibilizar no Drive. Vou passar a palavra agora para o PEC José Haddad. Obrigada, até a próxima semana. Olá pessoal, professor José Haddad, e hoje nós vamos trabalhar com a história das ideias pedagógicas do Brasil. Né? Nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Tá? Esse trabalho de hoje é baseado no livro do Demerval Salviani. Tá? Primeiramente, nós vamos fazer uma distinção entre ideias educacionais e ideias pedagógicas, né? Assim, fundamentalmente, ideias educacionais são aquelas que estão relacionadas diretamente com a educação, né? Por exemplo, análise do fenômeno educativo, né? Agora, quando a gente fala em ideias pedagógicas, não necessariamente ligadas à educação em si mesmas, né? Mas elas estão relacionadas na forma como elas se encarnam no movimento real da educação. Então, ideias pedagógicas, ideias referidas diretamente à educação, enquanto que as ideias pedagógicas não são ideias educacionais em si mesmas. Então, a história das ideias pedagógicas no Brasil é dividida em 4 períodos. Nós vamos analisar cada um deles. Bom, o primeiro período vai de 1549 a 1759, né? E monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional. No segundo, 1759 a 1932,
é o período denominado como existência entre a vertente religiosa e leiga. Né? Inicialmente, então, a vertente religiosa, depois religiosa e leiga, no segundo período. No terceiro, que vai de 1932 a 1969, é o predomínio da pedagogia nova para a época, né? Até 1969. E depois, o último período, analisado por nós, vai de 1969 a 2001, a concepção pedagógica produtivista. Resumindo, então, nesse quadro aqui, nós temos os 4 períodos, né? E de quando a quando que cada um deles vai. Vamos falar do primeiro período. De 1549 a 1759, no monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional, olha, de 1549 a 1259, ou seja, mais de 200 anos, né? 210 anos da pedagogia tradicional. Inicialmente a pedagogia brasílica e depois a pedagogia jesuítica, né? Chegada dos jesuítas ao Brasil e uma pedagogia própria. A brasílica é a denominação dada à orientação que os jesuítas procuravam implantar ao chegar ao Brasil. Chegaram ao Brasil em 1549, né? Com Tomé de Souza. Nóbrega elaborou um plano de estudos que se iniciava com o aprendizado do português para os indígenas, né? E prosseguia com a doutrina cristã e a escola de ler e escrever. Aí nós temos o Ratium Studiorum, de 1599 a 1759, período todo, né? E significa um plano de estudos, né? Conjunto de normas criado para regulamentar o ensino nos colégios jesuíticos. Tinha por finalidade ordenar as atividades, funções e os métodos de avaliação nessas escolas. Tinha caráter universalista e elitista. Universalista porque se tratava de um plano adotado indistintamente por todos os jesuítas onde eles estivessem trabalhando. Não tinha jesuítas só no Brasil. E elitista porque acabou destinando-se aos filhos dos colonos, excluindo os indígenas. Então, elitista porque fazia uma distinção, uma separação no público, né? Público-alvo dessa pedagogia. De 1759 a 1932, quase 200 anos, né? Monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional. Aí nós temos a pedagogia pombalina, nós vamos ver por pombalina, devido ao Marquês de Pombal, né? E a pedagogia leiga, aquela em que a religião deixa de atuar na educação. A pedagogia pombalina, né? Corresponde à orientação que se imprimiu ao ensino em Portugal. Marquês de Pombal era português, né? Primeiro-ministro do rei de Portugal. E então esse período corresponde a essa orientação que se imprimiu em Portugal e no Brasil, que era colônia, né? Com a promulgação em 1759 das reformas pombalinas de instrução pública, assim denominadas por terem sido baixadas pelo Marquês de Pombal. Essas reformas se contrapunham ao predomínio das ideias religiosas. Então elas eram baseadas em ideias laicas inspiradas no iluminismo, né? Iluminismo francês. De 1759 a 1827, a pedagogia pombalina. E a sistemática pedagógica introduzida pelas reformas pombalinas foi a das aulas régias, isto é, disciplinas avulsas ministradas por um professor nomeado e pago pela coroa portuguesa com recurso do subsídio literário, né, instituído em 1772. Essas aulas régias elas foram até 1834, do professor contratado, né? Características básicas das reformas pombalinas: estatização e secularização da administração do ensino, estatização e secularização do magistério, do conteúdo do ensino, né, da estrutura organizacional desses estudos e dos estudos superiores. O desenvolvimento das ideias pedagógicas leigas, né, aquelas onde a religião deixa de atuar, vai de 1827 a 1932, então tem a lei de 15 de outubro de 1827,
determinava a criação das escolas de primeiras letras. Foi a tentativa de garantir acesso aos rudimentos do saber, que a modernidade considerava indispensáveis para afastar a ignorância. E o método mútuo, os alunos de toda uma escola, né, se dividiam em grupos que ficavam sob sujeitavam à liderança imediata dos alunos mais adiantados, né? Eles, como se fosse a tutoria de hoje, né, gente? Desenvolvimento das pedagogias, das ideias pedagógicas leigas, de 1827 a 1932. Aí nós temos o ato adicional de 1834, que transferiu a incumbência de cuidar das escolas primárias e secundárias para os governos das províncias, né? A reforma Couto-Ferraz, 20 anos depois. Obrigatoriedade do ensino primário, é bom, né, a gente guardar, né? Então a reforma lá de 1854 trouxe a obrigatoriedade do ensino primário, a ideia do sistema nacional de ensino, centralização das decisões, derramamento das luzes por todos os ambientes, todos os habitantes, currículo básico, formação docente na prática, professores adjuntos e educação voltada para a prática, certo? Aí nós temos também decreto de 1879, reforma Leôncio de Carvalho, mantém a obrigatoriedade do ensino primário, né? Isto. E método intuitivo. Esse procedimento pedagógico, conhecido como lições de coisas, foi concebido com o intuito de resolver o problema da ineficiência do ensino diante da sua inadequação às exigências sociais decorrentes da Revolução Industrial que se processara entre o final do século XVIII e meados do século XIX. A Reforma Publicana de 1890, a reforma de Benjamin Constant, surge para romper o modelo educacional do Brasil colônia, né? E com sua tradição humanista, adotando em sua reforma princípios positivistas, Comte, né? Augusto Comte. Assim começou a ser implantado um ensino enciclopédico, seriado, obrigatório e gratuito, né? 1890, logo depois da proclamação da República. Reforma Republicana de 1890, já estamos na República, né? Caetano de Campos inicia uma reforma escolar com o intuito de reforçar as escolas normais, em especial a Escola Normal de São Paulo. Inspirado pelas ideias educacionais da Alemanha, Estados Unidos e Suíça, Caetano de Campos ressalta a necessidade não de se adotar, mas sim adaptar esses métodos à realidade brasileira. Em 1892, nós temos a Reforma Paulista, Lei 88, de 8 de setembro de 1892, né? Institui a Reforma da Instrução Pública Paulista. Surgem os grupos escolares, né? Os grupos escolares, que até pouco tempo nós tínhamos, né? Vai possuir um diretor e tantos professores quanto as escolas tivessem sido reunidas para compô-lo. As ideias pedagógicas no Brasil vão pegar agora de 1932 a 1969, Fordismo e Keynesianismo, que vai de 1932 a 1947, e a pedagogia nova. Vamos dar uma olhadinha nas características de cada uma dessas etapas. Fordismo, né? Os alunos são formados segundo um padrão, né? Padrão. E no keynesianismo, o Estado deve intervir na educação, certo? Então, aqui a industrialização e a urbanização é que tiveram grande influência, né, nessas modalidades. A Igreja Católica procurou recuperar sua hegemonia, né, se contrapondo a essa mudança na pedagogia. Aí, o equilíbrio entre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova. Na pedagogia tradicional, uma visão centrada no educador, no professor, né? No adulto, no intelecto, na disciplina, na memorização. E distingue-se no interior dessa concepção duas vertentes, a religiosa e a leiga. Dentro da pedagogia tradicional, né? Duas vertentes, a religiosa e a leiga.
O Manifesto dos Pioneiros ocorreu em 1932. Defendia-se nesse manifesto a universalização da escola pública, que fosse laica e gratuita. A escola de educação integral é a principal proposta desse manifesto. Olha lá, gente. 1932. A proposta do manifesto. E como é que se deu esse equilíbrio, né, entre a pedagogia tradicional e a nova pedagogia, a pedagogia nova? Com o Ministério da Educação e Saúde Pública, de 1930, a criação do Conselho Nacional de Educação, CNE, a organização do ensino superior no Brasil, regime universitário, a organização do ensino secundário e o restabelecimento do ensino religioso nas escolas públicas, né? Constituição de 37, então, nós temos aí a divisão entre ensino técnico como primeiro dever do Estado e cooperação entre a indústria e o governo, né, gente? O que é que a indústria e o governo precisam que se forme? Bem assim, né? Pedagogia nova, que vai até 1961, ela se ancora numa visão filosófica baseada na existência, na vida, na atividade. Do ponto de vista pedagógico, o eixo se deslocou do intelecto para as vivências, do lógico para o psicológico, dos conteúdos para os métodos, do professor para o aluno, do professor, do esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade e da direção do professor para a iniciativa do aluno, da quantidade para a qualidade. Pedagogia nova, né? O Manifesto de 1959 foi um documento em defesa da escola pública, né? Aí nós temos um manifesto ao povo e ao governo, um pouco de luz sobre a educação, projeto de diretrizes e bases, aqui em 1959, a escola pública em acusação pela educação liberal e democrática, educação para o trabalho e o desenvolvimento econômico, né? Preparar o aluno para o trabalho, e para a transformação do homem de seu universo. A história não avança por ordem. Então, não invocação de argumentos de caráter pedagógico didático, né? Nós não tivemos aqui. A pedagogia tecnicista, de 61 a 69, a partir do pressuposto da neutralidade científica, inspirado nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade. Então, nós vamos percebendo as características de cada etapa, né, de cada pedagogia no Brasil. A organização desse processo se converteu numa garantia de eficiência, compensando e corrigindo as deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua intervenção. A pedagogia tecnicista. Só recapitulando, ó. Então, a pedagogia tecnicista, né, é como se fosse assim, uma luta pela eficiência, compensando e corrigindo a deficiência do professor, e mais maximizando os efeitos da intervenção dele. A LDB, em 1961, vai de 10% para 12% a obrigação mínima dos recursos federais para o ensino, mantendo em 20% a obrigação dos governos estaduais, né? Então, 12 do federal e 20 do governo estadual destinado para a educação. Anísio Teixeira cuidou da elaboração do Plano Nacional de Educação, e esse plano situava a União na posição de prestar assistência ao Estado e aos municípios. Paulo Freire, né? Aí nós temos aqui a matriz pedagógica, um método ativo, dialogal, crítico e criticizador, né? Que propiciasse a modificação do conteúdo programático da educação. Se embasava em autores marxistas, mas tinha uma visão política de solidarismo cristão, né? Que entende a necessidade de eliminar as condições que geram miséria e exclusão. Então vamos dar uma olhada em seguida. Nessa pedagogia, né, que vai de 1969 até 2001, até os dias atuais, olha. As 10 pedagógicas do Brasil entre 1969 e 2001. Nós temos a pedagogia crítico,
reprodutivista, né? Surgem estudos empenhados em fazer a crítica da educação dominante, pondo em evidência as funções reais da política educacional, que, entretanto, eram cobertadas pelo discurso político-pedagógico oficial. Crítico porque não é possível compreender a educação senão a partir de seus condicionantes sociais. Reprodutivista. Suas análises chegam à conclusão de que a função básica da educação é reproduzir as condições sociais vigentes. De 1890 a 1991, pedagogia crítico-social dos conteúdos, né? Dá ênfase aos conteúdos nessa fase, confrontando-os com a realidade social, bem como ênfase às relações interpessoais e ao crescimento que delas resulta. Sendo a escola parte integrante do todo social, deve servir aos interesses populares. Então, essa é a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Vamos dar uma olhada também na pedagogia neoprodutivista, neoescolanovista e neoconstrutivista e neotecnicista, de 91 até 2001. O neoprodutivismo teve como base a requalificação dos trabalhadores para que pudessem voltar ao mercado de trabalho. O neoescolanovismo enfatiza o aprender a aprender, parâmetros curriculares criados nessa concepção. O neoconstrutivismo retoma o aprender a aprender com a pedagogia das competências. Olha lá. Os parâmetros curriculares, nós temos aí a pedagogia das competências. O objetivo dela é dar subsídios aos indivíduos numa sociedade polivalente, né? A LDB, 1966, ela reuniu no âmbito da União a responsabilidade de avaliar os ensinos em todos os níveis. 1966, já bem próximo de nós, né? Compondo um verdadeiro Sistema Nacional de Avaliação, né? Para atingir metas quantitativas, qualitativas, a política educacional lança mão de mecanismos como a divisão da escola em ciclos, a progressão continuada, as classes de aceleração que permitem às crianças e aos jovens permanecer o maior número de anos na escola.